Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai relembrar vários conceitos bastante importantes para o nivelamento. O que é o nivelamento, gente? Aquilo que alguém tem alguma dificuldade em conteúdos básicos que a gente vai utilizar muito durante os próximos conteúdos. E o que a gente vai trabalhar hoje é exatamente a respeito das figuras planas, tá ok, gente? Então vamos lá. Primeiro, você sabe que os poliedros são formados por diferentes faces, né? Poliedro é aquela figura três dimensões, né? Tridimensional. Você sabia que as faces podem ser classificadas como polígonos? Polígonos são aqueles que têm duas dimensões, por exemplo, comprimento e largura. E que alguns corpos redondos que possuem algumas faces planas, essas são classificadas como não polígonos. Alguém saberia me dizer um exemplo disso? Pensa um pouquinho lá. Quem me disse um cilindro, correto, né? A base do cilindro é a área de um círculo, né? Seria um círculo. E ele é uma figura que a gente chama de não polígono. Vamos esclarecer melhor. O que é polígono e o que não é polígono. O polígono aqui é quando nós tivermos aqui todos os seus lados formados por linhas retas, né? Aqui eu tenho triângulo, 3 lados, quadrilátero, 4 lados, pentágono, 5, hexágono, 6, heptágono, 7, octógono, 8, decágono, 10 lados e o dodecaedro, 12 lados. Quando nós falamos de não polígonos, é que nós vamos ter, veja, ó, que os lados deles, aqui não dá nem para dizer lado, né? Aqui a sua periferia são curvas, né? Então são não polígonos. Mesmo esse daqui, ó, que tem um dos lados aqui retos, vai ter esta parte que não é reta, é arredondada, e ele vai entrar como não polígono. E aqui tem uma característica importante, a diferenciação do que é uma circunferência e do que é um círculo, que muita gente às vezes quer se referir ao círculo e chama ele de circunferência. A circunferência, portanto, é só a linha em torno. Já o círculo vai ser a área que é formada exatamente com a circunferência. Tranquilo, gente? Então, continuando, conceitos fundamentais que a gente precisa aqui. O que é um polígono regular? Polígono regular é exatamente quando eu tenho todos os lados do mesmo tamanho e os seus ângulos internos são iguais. Nesse caso aqui, ele até poderia aqui, ó, todos esses lados serem iguais, mas ele não seria regular porque os ângulos aqui claramente são diferentes. Para ser regular, os lados têm que ser iguais e os ângulos internos também. Relembrando outro conceito do perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados que formam aquele polígono. Agora, um conceito bastante importante que causa muita discussão quando a gente precisa dele, que são os polígonos convexos e os polígonos não convexos. Tem várias maneiras de se ver, de se diferenciar um do outro, mas a técnica mais simples é ligar dois pontos desse polígono, qualquer dois pontos, e eu ligar um com o outro. Se uma parte dele ficar fora da área, nós vamos chamar ela de não convexo. Agora, se qualquer dois pontos que eu colocar aqui, eu unir e toda a reta ficar dentro do nosso polígono, nós vamos chamar ele de convexo. Tranquilo agora, gente? Alguns elementos que são bastante importantes. Então, os lados, que a gente já conhece, e o vértice, que cada ponto onde há união de dois lados vai formar exatamente um vértice. O ângulo interno, que é formado exatamente por dois lados adjacentes, vão formar o que a gente chama de ângulo interno. E a diagonal será formada exatamente por dois vértices não adjacentes, ou seja, esse eu pulo esse e vou ligar lá. Então aqui o do B ao E vai ser exatamente uma diagonal. E aqui nós temos um quadro que vai relacionar o nome exatamente com a quantidade de vértices, de lados e ângulos internos.
Polígonos regulares, quando todos os lados são iguais e também os seus ângulos internos também são iguais. Nós conversamos nesse vídeo sobre as figuras planas. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.